Na rodada 33 do Cartola FC 2022, o foco devem ser realmente os jogadores do Palmeiras. Mas neste vídeo aqui, eu vou te passar algumas dicas, posição por posição, de outros times para você conseguir se diferenciar e também imitar nessa rodada. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo da rodada 33 do Cartola FC, né? E nessa rodada aqui, claro, o grande favorito da rodada é o Palmeiras. A gente vai falar alguns jogadores do Palmeiras, sim, né? Mostrar com base nos números por que eles são importantes de a gente ter na rodada, mas vamos trazer números também de outros jogadores para você conseguir dar aquela ousada, né? Como a gente gosta de fazer bastante aqui no canal, né? Para você que é novo, se inscreve aqui no canal. A gente sempre traz bastante análise de dados para você conseguir mitar com base em dados consistentes, sabe? Não no achismo, tá? Então vamos lá, começando falando das dicas posição por posição. Vamos compartilhar a nossa tela aqui para mostrar a página do Cartola, né? E vamos lá. Vamos começar pelo goleiro aqui, né? Bom, primeiro eu gosto de dividir o goleiro em duas prateleiras, né? A prateleira de SG e a prateleira de defesas, né? Bom, na prateleira de SG, a gente tem, claro, aqui o Everton, goleiro do Palmeiras, né? É a dica mais tradicional aí. E mais descendo aqui embaixo, o Kehler do Internacional. Eu fiz um vídeo analisando os confrontos e falando quais são os melhores SGs para a rodada, né? E aí lá eu mostrei, com base nos números, que são Palmeiras e Internacional. Se você quiser dar uma conferida, depois você olha lá que tá bem legal o vídeo, tá? Mas os dois goleiros têm uma questão. Tanto o Curitiba como o Avaí são times que não finalizam muito. Para vocês terem uma ideia, o Avaí, nos últimos 10 jogos, em nenhum ele cedeu mais de 3 defesas para o goleiro adversário, né? Então, assim, ou o Everton segura o FG ou a pontuação dele vai ser mais abaixo. Aí eu trago alguns outros goleiros que eu acho que tem potencial de defesas, né? Para isso, eu quero mostrar para vocês aqui a página do Cartola FC Brasil. Eu sempre trago aqui, né? Porque a gente tem bastante estatísticas descritivas aqui, né? E aí, filtrando aqui por goleiro, o primeiro nome que eu vou passar para vocês é o Felipe Alves do São Paulo. Por que o Felipe Alves do São Paulo? Vou mostrar aqui para vocês. Bom, claro, ele vem de uma grande mitada aí de 19 pontos, mas o grande diferencial que a gente tem do Felipe Alves para essa rodada é os pontos que o Juventude está cedendo para o goleiro adversário. Na última rodada, 5 defesas para o Renan, antes 7 defesas para o Marcelo Boeck, 7 defesas para o Vladimir, 3 defesas para o Gatito Fernandes, né? Então o time está cedendo bastante defesas. Eu acho que ainda tem um potencial de SG, claro, o São Paulo conseguiu segurar SG até contra o Palmeiras, né, que é um time muito melhor. Quem dirá contra o Juventude, que é o lanterna do campeonato. É bom dizer que o Juventude vem fazendo gol nas últimas rodadas, principalmente jogando em casa, mas acho que tem esse potencial de SG e de defesa, né? Outros goleiros que eu acho interessante, pensando em defesas, é o João Paulo do Santos, o Santos do Flamengo, e quem sabe aí a gente pode apostar até no goleiro Cavicchioli do América Mineiro, né? Bom, vou mostrar aqui para vocês esses outros goleiros que eu falei. João Paulo dos Santos é um goleiro, claro, que a média dele em casa é muito alta. É um segundo goleiro que tem mais defesas no campeonato, 107 defesas, né? Então, jogando contra o Corinthians, um clássico, o Corinthians vem meio abalado pela perda da Copa do Brasil. Acho que tem um bom potencial de defesas. Santos do Flamengo é um goleiro que faz bastante defesa, principalmente jogando fora de casa, né? Vocês veem aqui, ó, 4 defesas, 5, 3, 4. Enfrenta o América Mineiro, que nunca negativou um goleiro, sabe? E vocês veem aqui o quanto que o América Mineiro costuma imitar goleiro, né? Finalmente, um mais ousado, o Matheus Cavicchioli. A gente sabe que o Flamengo cede bastante defesa, né? Bom, acho que são mais esses nomes aqui que a gente vai trazer de goleiro. Como eu não sei ainda se a gente vai ter nossa live amanhã, eu vou começar a esboçar o nosso time aqui para o vídeo, né? E por enquanto eu vou colocar o Felipe Alves aqui no goleiro mais na ousadia, né? Se a gente não tiver a live mesmo, eu aconselho que se vocês tiverem dúvidas de outras posições, manda lá, vou deixar uma caixinha de dúvidas no Instagram, manda dúvida pra gente lá no Instagram. E vamos agora para a zaga, e a zaga eu acho que é mais difícil da gente fugir do Palmeiras, tá? Bom, a dobradinha do Palmeiras dessa vez, nessa rodada, tem que ser Gustavo Gomes e o Luan do Palmeiras. Porque o Murilo tá suspenso, tá? Então, para quem não tá ligado, o Murilo não joga nessa rodada. Senão seria uma dobradinha ainda mais forte. Bom, de qualquer jeito, o Avaí é o time que mais cede finalizações para zagueiro nas últimas rodadas aí, né? Se a gente pegar as duas últimas, tomou gol tanto do David Braz como do Vitor Cuesta, né? Então, além do potencial de SG, claro, casa muito com esse potencial do Palmeiras. Então, Gustavo Gomes acho que é unanimidade. O Luan, eu não acho que é unanimidade, mas acho que é um nome muito forte para a rodada também, tá?
O Luan, nas rodadas que ele foi titular, né? Por exemplo, aqui contra o Goiás, ele fez 10 pontos. É um zagueiro que costuma desarmar até mais do que o Gustavo Gomes. A média dele tá baixa aqui, mas porque vários desses jogos ele entrou no finalzinho, né? Já tem 2 assistências no campeonato, então é um nome legal, tá? Passando alguns outros nomes para quem quer fugir um pouco do Palmeiras, acho que um nome interessante é o Vitor Cuesta. Vou até mostrar para vocês aqui um dado que eu costumo trazer olhando no Excel, tá? É... Esse daqui é a média dos jogadores só no segundo turno. Se vocês pegarem aqui os jogadores, claro, Igor Rabelo, Alex Santos tem poucos jogos. Mas depois é o Murilo, tem 7,39 no segundo turno, Danilo Cardoso tem pouco, e Vitor Cuesta tem média melhor até do que Balbuena e Gustavo Gomes, tá? Então o Vitor Cuesta vem vivendo um grande momento aí no Brasileirão. Enfrenta o Fluminense, que cede bastante desarmes até para zagueiro. Então Vitor Cuesta pode ser um nome legal aí para usar, né? Outro zagueiro que eu vou citar aqui é o Natan do Bragantino, tá? Jogando com o Atlético Paranaense. Se o Atlético Paranaense vier reserva, e a gente vai ter essa informação porque é o primeiro jogo da rodada, cresce o potencial. A gente sabe que o Atlético Paranaense tem muitas falhas na bola aérea ofensiva, né? Principalmente quando joga contra o time reserva. A gente lembra naquele jogo contra o Flamengo, tomou 5 gols de escanteio, Fabrício Bruno mitou. Então, se for com o time reserva, o Natan também é um bom nome, tá? E o último nome que eu vou citar aqui para fechar o nosso top 5 é o Joaquim do Cuiabá, tá? É um zagueiro, enfim, mais ousado, né? Porque ele diminuiu um pouco a média dele, que ele começou avassalador assim no campeonato, tendo muita média básica, caiu um pouquinho, mas enfim, esse jogo bem duro aqui entre Cuiabá e Goiás, pode ser que saia SG para algum dos lados e o Joaquim pode conseguir os seus pontinhos, tá? Acho que outros nomes aqui já é mais ousadia. Bom, como eu disse, acho difícil fugir da zaga do Palmeiras. Pela falta de opções mais seguras assim, eu vou dobrar mesmo o Palmeiras, provavelmente com o Luan e Gomes, tá? Vamos agora para lateral. E aí, para lateral, eu quero mostrar para vocês. O primeiro nome que eu vou indicar também é do Palmeiras, tá? Quero mostrar para vocês aqui o Footstats, né? Footstats é um site bastante conhecido aí de análise de futebol, né? E eu gosto de olhar para olhar o lateral, a perda de posse de bola, né? Vocês veem aqui que o segundo jogador que mais perde a posse de bola é o William Potker, né? Se a gente fizer por média, ele também é o terceiro aqui. O Soteldo se machucou, então continua sendo o segundo. A gente sabe ele joga pela direita, né? Enfrenta o lateral esquerdo. Então a gente sabe essa recorrência. Todo jogo, lateral esquerdo que enfrenta o Avaí, vai lá e imita, né? E aí, quem vai ser o lateral esquerdo do Palmeiras nessa rodada? Joaquim Piquerez, né? Acabou de ser chamado aí para a seleção uruguaia, né? E o Piquerez em casa, ele tem uma média melhor até do que o Marcos Rocha, tá? A média do Piquerez jogando em casa é 6,92, tá? Então, é um nome bem interessante aí para a gente escalar. Vocês veem que, mesmo nas rodadas que ele não consegue segurar esse G, ele consegue fazer os seus pontinhos. Nas rodadas que segura esse G, ele vai muito bem. Então, Piquerez é o primeiro nome. Segundo nome que eu vou passar para vocês é o cara que tem a melhor média no segundo turno entre todos os jogadores, tá? Juninho Capixaba. Capixaba tem média de 9,36 no segundo turno. Ele tá voando, assim, toda rodada aí fazendo 9, 10 pontos. O Galhardo roubou o gol dele aí na última rodada, né? Senão ele teria dado uma mitada ainda nessa. Em vez daquela assistência, né, que acabou sendo impedida, ele teria feito um gol, teria passado de 10 pontos também. Enfrenta o Atlético Mineiro, que vem cedendo ponto para o lateral esquerdo. Ó, o Ayrton Lucas, 5 desarmes. O Felipe Jonathan, 2 desarmes e fez 3 pontos. Bruno Cortez, 4 desarmes. O Dudu aqui, 3 desarmes. E mais para baixo o Marlon também 3 desarmes. Então tá tendo essa recorrência também, tá? Então, assim, já adianto que a minha dobradinha aqui de laterais vai ser Piquerez e Juninho Capixaba. Bom, falando de outros nomes, os nomes do Palmeiras são interessantes. O Marcos Rocha e o Mike, né? Eu prefiro um pouco mais o Mike para essa rodada. A gente vai falar daqui a pouco sobre os atacantes e vai ver que o Avaí cede muito ponto para o atacante e o Mike é aquele lateral que joga no ataque, né? O Marcos Rocha eu já vejo um nome mais abaixo nessa rodada, porque o Avaí não cede tanto desarme para o lateral direito, tá? De qualquer jeito, acho que são nomes interessantes. Outro nome que eu destaco aqui é o René, do Internacional, tá? É o segundo lateral com melhor média no segundo turno. Enfrenta o Curitiba, né? Do lado esquerdo ali, ele vai enfrentar o Varley, que é um jogador que é lateral direito e perde muita posse de bola, tá? E aí, o último nome aqui que eu quero mostrar para vocês, para a gente fechar o nosso top 5 de laterais, cadê ele aqui?
Acho que não tá como provável. É o Calegari do Fluminense. A hora que eu tinha olhado, ele tava como provável. Bom, deixa eu mostrar para vocês, estou aqui no Joga 10 News. Mas o Calegari é um jogador que tá sim entre os prováveis aqui aqui, ó. Calegari tá como provável lateral esquerdo do Fluminense, enfrenta o Júnior Santos. Se a gente olhar aqui no Footstats, também é um cara que cede bastante perda de posse de bola aqui, ó. Média de 4 por jogo. Então é a minha última indicação aqui de lateral, tá? Então, bom, por enquanto a gente fechou nossa zaga assim, né? Com Felipe Alves, Juninho Capixaba, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez. Muita gente tá fechando a zaga do Palmeiras inteira, né? Os 5 posições. Então, fechar a zaga do Palmeiras não é uma grande ousadia assim para a rodada, até pegar peças diferentes do Palmeiras fica mais ousado, né? E é bom destacar que o Juninho Capixaba não tá nem entre os 20 mais escalados, tá? Então, um grande nome aí para quem quer se diferenciar. O técnico, eu acho que é difícil de fugir do Abel Ferreira, é o time mais favorito da rodada. Acho que o único que vocês poderiam pensar aí mais de fora assim seria o Rogério Ceni. Mas para mim não tem muito por que fugir do Abel Ferreira, tá? Bom, minha zaga ficou assim. Comenta aqui embaixo como é que tá fechada a sua zaga, se você vai fechar a zaga do Palmeiras, tá? E vamos para o nosso meio de campo. E bom, o primeiro nome que não pode ficar de fora do seu time é o Scarpinha, tá? Ah, mas o Scarpa zicou na última rodada, perdeu o pênalti e tal. É verdade, perdeu o pênalti, mas não dá para guardar a mágoa dele, né? É um cara que no campeonato é o meia que tem mais participações em gol, 3 assistências e 5 gols. Se ele não tivesse perdido o pênalti, não se ele tivesse feito o gol, porque daí, claro, seria um outro cenário. Vamos supor que não tivesse acontecido o pênalti. Ele teria feito mais ou menos 3, 4 pontos de média básica, sabe? Então é um jogador que gera bastante scout, enfrenta o Havaí, que é um time que é vice-lanterna do campeonato, o Palmeiras vai pressionar bastante jogando em casa, tem que ter o Scarpinha, tá? Aí vamos falar de alguns outros nomes que eu acho interessante para a rodada. O primeiro deles é o Arias do Fluminense, tá? Se a gente pegar os números do Arias, nos últimos 5 jogos dele, ele teve 2 gols e 3 assistências, média de uma participação em gol por jogo, né? É bem verdade que enfrenta o time do Botafogo, que não vem cedendo tanta participação em gol assim para meias, né? Deixa eu puxar aqui meio de campo para a gente olhar no Scouts Brasil, né? Cadê aqui o Arias? Para a gente dar uma olhadinha. Arias aqui. Vocês vão ver que o Botafogo, ó, ganhou de 1-0 de São Paulo, ganhou de 2-1 do Havaí, não teve participação em gol para meia, ganhou de 1-0 do Goiás, e aí lá atrás contra o Fortaleza foi que teve um meia passando de 5 pontos, sem participação em gol. Então, nos últimos 4 jogos, nenhum meia participou de gol contra o Botafogo, mas o Arias vive um grande momento, tá? Então, pode ser um nome interessante. Outro nome que eu acho legal para a rodada é o meia que tem a melhor média no retorno, é o Johnny, do Internacional, tá? Inclusive, vou colocar ele no nosso time por enquanto. Eu sempre gosto de colocar um jogador que gera bastante scout. Na última rodada a gente viu que o Zarate ia pro jogo na live, escalou ele fez 8.9 sem gol e sem assistência, né? Então acho importante ter esse jogador que dá uma balanceada no time. O Johnny, como eu disse, é a melhor média. E o Curitiba, nos últimos 4 jogos, em todo, um meia passou de 4 desarmes, tá? Então tem essa recorrência. Acho que é legal a gente ter o Johnny, tá? Outros nomes que eu acho interessante a gente escalar aqui é o Johan, principalmente do Atlético Paranaense vir reserva, e cadê aqui? O Patrick do São Paulo. Fechando nossos 5 nomes aí. Patrick do São Paulo, acho que é um nome bem legal para a rodada. A gente falou na última rodada do. O pessoal tá querendo muito escalar o Turin. Eu falei, olha, o Raso tem mais potencial do que o Turin, porque o Juventude cede mais participações em gol para meia do que para atacante, né? Então, fica a nossa indicação aí no Patrick também, tá? O Wellington Rato pode ser mais ousado aí para essa rodada, Zé Rafael também, mas enfim, acho que esses são os 5 nomes mesmo que eu queria colocar. Por enquanto, realmente, buscando essa recorrência, eu vou colocar o Patrick, né, do São Paulo. Vamos ver se o Pantera aí garante um golzinho pra gente, ou pelo menos uma assistência, né? E vamos pro nosso ataque, pra gente fechar o nosso time. E como eu tinha prometido, eu ia falar um pouco dos números do Havaí, né? Bom, o Havaí, nos últimos 5 jogos seguidos, né? Tem alguns jogos que não valeu pro Cartola, por exemplo, aquele 4-0 contra o São Paulo. O Havaí tomou 13 gols. Isso mesmo, 13 gols. É quase uma média de 3 gols por jogo, tá? Desses 13 gols, foram 6 de atacante e 3 assistências. É uma média de quase 2 participações em gol para cada atacante por jogo, sabe? Então, muito alto. Por isso que o Mike acho que vale a pena também escalar, tá? E aí, como eu não tô com o Mike, eu acho que tanto o Dudu como o Rony vale, tá? Como o Havaí vem cedendo mais pontos para centroavante, né? Tomou gol do Luciano, do Éder.
do Bissoli, né? Nesses jogos do Bissoli, do, do Pita, né? Então, assim, vários centroavantes. Por isso, olhando a posição do Dudu e do Rony, eu prefiro um pouco mais o Rony, tá? Vou colocar ele aqui no time, apesar de que ele, enfim, é meio oscilante, né? Aí, indo aqui para a plataforma do Scouts, um cara que não dá para deixar de fora de atacante, é claro, Herman Cano, né? Jogando em casa, o Cano em 16 jogos tem 14 gols e 2 assistências. É uma média de uma participação em gol por jogo, sendo 16 jogos, sabe? É uma média muito boa. A média dele em casa é 9,88, tá? Então, não dá para deixar Herman Cano de fora nessa rodada, tá? E o Botafogo, apesar de, enfim, nesses jogos aqui não ter tomado gol, mas quando tomou gol foi de atacante. Ó. Bissoli fez gol contra o Fortaleza. Gol do Moisés, assistência do Galhardo. Contra o Juventude, 2 gols do Pita, assistência do Felipe Pires. Então, para atacante, vem cedendo ponto, tá? Então, Cano aqui vai estar no nosso time, tá? Junto com o Rony. E para fechar o nosso ataque, quero mostrar um cara que, como eu disse, eu vou falar de alguns outros nomes aqui que estão mais cotados para ser escalado, né? Mas eu vou buscar um cara que está fora também dos 20 mais escalados para a rodada, que é o Marinho, né? Olha o América Mineiro nos últimos jogos. Galhardo Mitóia com 2 gols, teve assistência do Pedro Rocha, assistência do Romarinho. Num jogo antes, contra o São Paulo, Caleri fez gol e o Luciano deu assistência. Ainda teve um monte de média básica aqui cedida, tá? Então tá tendo essa. Se a gente voltar mais ainda, o Hulk, ó, 13,4 com gol e várias média básica, tá? Então o América Mineiro tá tendo essa recorrência aí. E o Marinho é um cara que, mesmo quando ele não faz gol, ele gera muito scout, tá? Ó, nesse jogo ele fez gol e gerou mais 5 pontos de scout. E aqui 4,8, tá? Então vamos fechar o nosso ataque aqui com o Marinho. Vamos achar ele aqui. Marinho. E aí outros nomes que eu acho interessante para a gente colocar no ataque. O Caleri aí pode ser um nome legal. Como eu disse, o Juventude cede mais pontos para meia do que para atacantes, né? Acho que o outro nome para a gente fechar nossas 5 indicações, Pedro Raul do Goiás, né? É um dos melhores atacantes do retorno, artilheiro do campeonato junto com o Cano, né? Enfrenta o Cuiabá, que vem tomando mais gols aí nos últimos jogos. Como eu disse, eu passo um top 5. Acho que tem vários outros nomes que a gente pode pensar para o atacante. Então, comenta lá no nosso Instagram que atacante que você está pensando e aqui no vídeo também, que eu vou responder todas as dúvidas de vocês, tá? Finalizando o nosso vídeo aqui falando do capitão, eu acho que os dois capitães mais tradicionais são o Scarpa e Cano. Eu gosto um pouco mais do Scarpa para essa rodada, porque acho que é um jogo mais fácil do Palmeiras contra o Avaí, que é o vice-lanterna, do que o Botafogo. Lembrando que o Botafogo é o segundo melhor visitante do campeonato, mas acho que os dois nomes são válidos. Mas eu vou dar uma ousadinha e vou colocar aqui, ó. Pintou notificação no seu telefone? É gol do Rony. E nessa rodada vai ter gol do Rony Rústico e é o nosso capitão por enquanto, tá, pessoal? Bom, era isso. Lembrando que o nosso time principal sai no nosso Instagram também. E se tiver live, a gente coloca lá no nosso Instagram também. Tamo junto, uma boa rodada para vocês. Até a próxima. Falou!